Tinha um amigo meu que ele foi pegar um avião, aí o avião indo assim, né, e começou a dar uma turbulência, né, se levantou e falou, chamou o piloto de motorista, né, motorista, desvia dos buracos. Aí não dá, né? Brincadeira, não tem buraco aí. Mas a história é verídica, É verídica. O assunto de hoje do 18 e Agora é uma das paixões do Brasil, do brasileiro, na verdade. A gente vai falar sobre futebol, especificamente sobre a profissão jogador de futebol. E o nosso convidado é o Cristiano Freitas Ferreira, ele que jogou durante 12 anos, passou por categoria de base, passou por Grêmio, Corinthians. Cristiano, muito bom te receber no 18 e Agora. E conta um pouquinho pra gente, como é que tu começou? Como é que tu se tornou daqui a pouco jogador de futebol? De onde veio essa paixão pelo futebol? Primeiramente é um prazer estar aqui, né? Se desenvolveu com meu pai, né? Meu pai sempre tentou ser um jogador de futebol, não conseguiu. Atuava no campo amador, né? E como eu me criei com meus primos também, torcedores do Grêmio, né? Então fui criando essa paixão pelo futebol e foi inevitável tentar ser um jogador de futebol, né? Já foi um negócio que veio de casa, assim, né? Como várias profissões que a gente conhece por aí, que daqui a pouco o pai influencia, o primo influencia, o tio dá aquele toque, tu podia ser jogador de futebol. Foi assim, mais ou menos. É uma paixão nacional, né? Acredito que todo garoto, e até mulher, né, hoje em dia, né, com a Marta aí, né, quer tentar o meio futebolístico, né? E comigo não foi diferente. Meu pai sempre me incentivou, me levava nos jogos. Eu vi ele fazendo muitos gols, né? Então eu tentei seguir esse caminho e graças a Deus eu consegui. Cristiano, como é que foi teu início, assim? Por quais times tu passou e quais foram as principais dificuldades que tu encontrou nesse trajeto? Bom, eu comecei no Grêmio, né? Categoria de base, o maior período de base foi no Grêmio. Tive uma passagem breve pelo Corinthians, mas eu destaco mais o Grêmio, né? Eu fiz grandes amizades ali, conheci grandes atletas hoje do futebol nacional. Mas o meu primeiro time profissional foi o Lajadense, né? Eu estava meio dividido na época quando eu comecei o futebol profissional, por causa que por parte de mãe são todos militares, né? E por parte de pai, todos atletas amadores, vamos dizer assim, né? Eu tenho um tio que jogou profissionalmente por parte de pai. Então, quando surgiu a oportunidade de vir para o Lajadense, a paixão de infância falou mais forte, eu abandonei o plano do exército e segui na carreira do futebol profissional, né? No antigo Florestal, que é aqui da região que a gente fala, né? Então, foi muito bom, mas grandes dificuldades, né? Cheguei a passar fome nos primeiros 5 anos da minha carreira, foi muito difícil, né? Joguei em outros estados também, mas com muitas dificuldades no início. A gente sabe que essa realidade, na verdade, ela não é exclusiva aqui do Rio Grande do Sul, muito pelo contrário. A gente vê isso no Rio de Janeiro, vem em São Paulo, vem em todos os estados do Brasil, na verdade, né? Mas, além dessa dificuldade, daqui a pouco financeira, de se manter e tal, quais são as outras dificuldades, daqui a pouco no campo, de conseguir rendimento? Como é que é esse processo de se tornar um jogador profissional? Eu me lembro que quando eu fui para São Paulo, eu ainda era garoto, eu tinha 16 anos. Eu tive que ser emancipado, né, para assinar um contrato. E psicologicamente é isso que acontece. A gente vira homem, né, muito cedo. Porque com 16 anos eu fui morar em São Paulo. Aí eu voltei para o Rio Grande do Sul, joguei no Lajadense, mas a cobrança do futebol era como se fosse um adulto. Eu tinha 18 anos quando eu estava no Lajadense. Mas era cobrado da mesma forma que os outros atletas de 30 anos, com uma família para criar, e eu passava pelas mesmas dificuldades. Então foi um processo muito rápido, eu pulei muitas etapas da minha vida, não tive aquela infância de amigos. De sair, beber uma cerveja? Não, eu me privei disso, né? Eu até saí como atleta, né? Nunca bebi, assim, né? Sempre me cuidei nessa parte. No sono eu deixava a desejar. Mas na parte de bebida, assim, eu nunca usei. Mas na questão de cobrança, de pressão psicológica, eu acho que a gente sofre uma pressão psicológica muito grande na infância. Principalmente daqui a pouco da torcida ou comissão técnica também? De todos os lados. Todos os lados. Porque a torcida, ela quer ver o resultado. Ela não se importa se eu tenho 18 anos ou se eu tenho 30 anos. A cobrança é igual. Então a gente tem que crescer muito rápido, porque a vida no futebol exige isso. Essa dificuldade que tu falou agora é importante salientar, assim, porque tu tinha 18 anos, a cobrança em cima de ti era a mesma de um cara de 30 anos, e junto a isso, aliado a isso, as condições financeiras eram bem difíceis, né? Eu me lembro que
o salário mais alto na época, no primeiro time profissional, era R$900. E os meninos, eu era júnior ainda, né? Não era profissional, mas eu já estava jogando. Eu era o camisa 10 do time profissional, sendo júnior. Então imagina, o camisa 10 sempre é um dos mais cobrados do time. Eu com 18 anos, sendo camisa 10, ganhando R$200 por mês. Falou. Sendo que eu sou de Porto Alegre e estava residindo aqui. Aí tinha que pagar passagem. Aí eu tinha meu avô sempre me ajudou, meu pai e minha mãe com o trabalho dele sempre me ajudavam. Então, se a gente for pesar, eu acabava pagando para jogar. Pagando para aparecer, para que no futuro eu jogasse numa grande potência do futebol, né? E o início da carreira no interior, né, que é o que acontece com a maioria, né? Que são raros os casos, como o Neymar, como o Felipe Coutinho, o Gabriel Jesus, que desde pequeno já ganham um salário muito bom que dá para sustentar a família. Do meu caso foi o contrário. É a família que me sustentava para que depois eu pudesse dar uma ajuda para eles. Além daqui a pouco desse foco profissional, tu também fez muitos amigos, conheceu vários lugares diferentes do Brasil. O futebol me proporcionou conhecer culturas novas, pessoas com outras criações, com outros valores, boas pessoas, pessoas com más intenções, diretores bons, diretores ruins, pessoas que cuidaram de mim, pessoas que queriam tirar algo de mim. Então o futebol me proporcionou conhecer lugares muito bonitos do nosso Brasil e também me preparou para a vida, né? Desde pequeno, né? Porque em todo lugar, né? Tem pessoas boas, pessoas ruins, né? Isso em toda profissão, né? Mas no futebol eu acredito que às vezes até mais, né? Dependendo da profissão, porque envolve um poder econômico, né? Envolve dinheiro, então quando envolve dinheiro é complicado, né? Mas então o futebol me preparou para várias situações da vida, né? Qual a tua relação hoje, aos 30 anos, depois de 12 anos, como a gente falou já no futebol, com o futebol? Hoje a minha relação com o futebol é mais via WhatsApp, com os amigos que ainda são atletas, né? Trocar uma ideia, comentar sobre o Grenal, comentar sobre a dupla Grenal, né? Ou a seleção brasileira, a gente fica sabendo de algum boato ou outro, de bastidores que acontece. Mas o meu maior prazer, assim, dentro do futebol, que não é o futebol profissional, é levar meu filho no sábado para ir ver ele treinar. Isso foi umas coisas que a gente não falou no programa agora, mas falou nos bastidores antes. Um dos motivos, na verdade, para sair do futebol profissional foi tua família, né? Tu optou por eles. Sim. É o principal motivo e eu acredito que é o único motivo. Porque eu sempre me cuidei, na verdade, né? Eu tive um período que eu não me cuidei, mas se tu for avaliar de 100%, acho que 80% da minha carreira eu sempre fui um cara que treinei forte. Quando eu estava sem clube, sempre treinava, cuidava da alimentação, né? Então eu tinha gasto para jogar mais uns 8 anos, até 38 anos, né? Tá aí o Zé Roberto, né? Sim. 40 e poucos anos jogando bola ainda. Mas o que mais me doía quando eu estava longe era um áudio do meu filho no WhatsApp, era a minha esposa quando tinha algum evento aqui na cidade e eu não estava junto. Então o principal motivo foi o meu filho e a minha esposa, né? Foi a minha família, estar perto deles, né? Porque eu não me perdoaria daqui a 10 anos eu perder 7 anos, 8 anos da infância do meu filho, né? Olhando para trás agora, esses 12 anos, assim, se tu pudesse dar uma dica para quem está começando, para quem ainda tem interesse em começar no futebol profissional, ingressar e chegar no futebol profissional, na verdade, que dica tu poderia dar? A dica que eu daria... Eu não cheguei a jogar uma grande potência do futebol. Eu reconheço que eu tinha condições e no início da minha carreira eu joguei muitas oportunidades fora. Quem quer e está começando, está em uma categoria de base, não encare como uma brincadeira, como um lazer. Encare como uma profissão. Cuida da alimentação, não come bobagem, não perca a noite de sono, não ande com más companhias, que é muito importante isso. Eu tive muitos amigos com mais potencial do que eu e não chegaram onde eu cheguei, porque andaram com más companhias. Tem uma frase de um livro que fala que tudo é passageiro na vida, né? Tudo passa. A fama passa, o dinheiro passa, os amigos talvez passam, dependendo. Então, a gente não pode deixar subir para a cabeça, né? Daqui a pouco quem está começando agora não está tanto na mídia quanto aquele companheiro, mas nada como o tempo para revelar o talento, o esforço. Às vezes a pessoa não tem tanto talento no futebol, mas ela compensa no esforço.
Perfeito. Obrigado por participar do 18 Agora, Cristiano. Nosso tempo sempre é muito curto, mas com certeza tu conseguiu compartilhar com a gente aí um pouco da tua história e até ajudar vários novos atletas aí que têm o sonho de jogar futebol. Se tu curtiu esse vídeo, que falou hoje sobre futebol, né? A gente falou um pouco sobre jogador profissional, que foi durante 12 anos a profissão do Cristiano. Curte esse vídeo, compartilha com o pessoal e principalmente te inscreve no canal, que tua participação é super importante. Valeu!